falar para vocês que é uma honra estar coordenando a sessão técnica de trabalhos que, como vocês verão, todos eles estão orientados para métodos de estruturação de problemas ou pesquisa operacional SOF, né? E um deles usa um modelo multicritério, mas para estruturar o modelo usa-se também pesquisa operacional SOF, tá? Então, vamos dizer que estamos numa sessão de pesquisa operacional SOF trabalhando nesta sessão, tá? Então, 15 e 29, já vamos iniciar daqui a pouquinho. Os trabalhos, o primeiro trabalho vai ser apresentado por Rafael Françoso, né? Ele atualmente trabalha em Corumbá e desde lá ele fará a sua apresentação, tá bom? Aguarda só um minutinho, Rafael, para iniciar em um minuto, ok? Pronto, então acho que estamos... Já vamos iniciar. Pode colocar a tela cheia, Rafael, acho que vai ficar melhor. Certo, professor, eu vou colocar a tela cheia aqui. Perfeito. Ok, 15h30 em ponto, então vamos dar início, e iniciamos pelo trabalho de Rafael Verão Françoso et al., porque tem um monte de autores, entre eles eu inclusive, e o trabalho é Multimetodologias envolvendo métodos de estruturação de problemas, uma análise bibliométrica. Pode dar início, Rafael. Tá ok, professora, muito obrigado. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Como a professora Carmen mencionou, eu sou o professor Rafael Françoso, sou professor do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, no campus Corumbá. Tá? Fica situado aqui bem na divisa do Brasil com a Bolívia, para que possam se situar, tá? Bem no meio do Pantanal, no meio de Queimada. Então, não se assustem se eu ficar fora do ar de repente, porque pode ser que a internet aqui caia, né? Cai muito aqui por conta das queimadas que acabam queimando os cabos de transmissão. Esse artigo aqui sou eu, junto com meu colega do Instituto Federal, o professor Fábio, a Bruna Pacheco, da Uniara, e o professor Cláudio, também da Uniara, e nossa professora querida, professora Carmen Belderrain, do ITA. Esse estudo tem o objetivo de realizar uma revisão sistemática da literatura relacionada com combinações envolvendo métodos de estruturação de problemas. Então, teve origem esse estudo, tivemos interesse nesse estudo, ainda enquanto estava cursando, eu e a Bruna, cursando ainda o doutorado, eu com a Carmen, a Bruna com o Cláudio, e queríamos ter algum artigo, não encontramos nenhum estudo que apresentasse uma revisão da literatura que envolvesse os métodos de estruturação de problemas, dentro lá dos paradigmas que são propostos, certo? Temos alguns estudos anteriores, mas não são muito amplos, tá? Então, temos aqui o primeiro de 2002, Munro e Mingers, publicado na JORS, que mostra ali um resultado ali da prática dos praticantes, né, das pessoas que trabalham com multimetodologia, certo? Eles, se não me engano, foram 65 autores que eles consultaram de alguns periódicos, de algumas sociedades, eles enviaram correspondências com algumas perguntas e receberam de volta, isso em 2002. Então, essa foi o método deles. Howick Ackman, um estudo já um pouco mais recente, faz um estudo ainda um pouco mais restrito, ainda são apenas 30 artigos que ela verifica também de apenas de alguns periódicos, né? Foi publicado em 2011 na Edge, mas são dois estudos aí que dão uma boa dimensão, que percebemos que vem crescendo o interesse na área de multimetodologia, combinação de métodos envolvendo métodos de estruturação de problemas. Os estudos mais recentes aqui é o do Martunen Lienert Belton, 2017, só que ela apresenta mais combinação de métodos de estruturação de problemas com métodos MCDA, tá? Então não é especificamente PSM com PSM. E temos ainda um artigo que não está listado aqui, que é do Smith-Shaw, de 2019, que ela apresenta
algumas características dos PSMs e não deixa também de ser uma revisão. Entretanto, uma revisão um pouco mais ampla, a literatura ainda carece de uma revisão mais ampla sobre essas combinações. Primeiro porque a gente tem uma dificuldade em saber o que é um PSM, né? Segundo Rosenheim, em 94, ele já afirma que não existe, né, uma lista definitiva dos métodos de estruturação de problemas. Alguns artigos teóricos, né, que a gente foi revisando aí, desde Rosenheim, 96, até o próprio Smith-Shaw, em 2019, cada autor ali, ele considera um grupo de métodos como sendo PSM. E aí entra, em alguns momentos, até SWOT, e por aí vai, certo? Então, essa aqui é a revisão que a gente acabou fazendo. Esse artigo de 97 é sensivelmente importante, que é do Mingers, que dá o início aí à parte de multimetodologia. Então, nossa pesquisa, nossa revisão foi pautada por essas questões de pesquisa. Queríamos saber quais eram as combinações mais comuns, qual o intervalo temporal e quais são os principais autores e respectivos países de origem. Claro, esse aqui ainda é um estudo introdutório, a gente pretende ainda fazer uma análise mais qualitativa, como eu vou mostrar mais à frente. Os procedimentos foi uma consulta manual na Web of Science, eu vou mostrar aqui as palavras-chave, fizemos aqui essa busca na Web of Science, não delimitamos por período de tempo. Na verdade, também fizemos uma consulta na Scopus, mas como tivemos uma dificuldade para unir as duas bases, então, nesse primeiro momento, ficamos apenas com a base da Web of Science. E aí retornou um número absurdo, né? Praticamente quase 1000 artigos ali, quase 1000 documentos, apenas artigos, né, publicados em periódicos científicos. Fizemos um filtro, todo o nosso grupo, cada um pegou uma parte ali, fomos fazendo um filtro por análise do resumo, título e palavras-chave, para verificar se pertencia, realmente se tratava de um artigo de multimetodologia. E ali para frente a gente aqueles que foram selecionados, fizemos uma leitura dele para fazer uma análise bibliográfica. Aqui os termos buscados, e talvez entre os termos buscados o mais importante seria a quantidade de métodos que a gente acabou considerando. Todos esses métodos aqui, inclusive SWOT, VFT, WASAN, tem alguns métodos aqui que não são, não tem um consenso entre os autores na literatura afirmando que são métodos de estruturação de problemas, é o caso aqui do SWOT, VFT também, o ASAN. DPCIR tem um artigo que faz uma demonstração disso, mas daquela lista, daquela revisão que a gente fez, sempre que aparecia um método que era indicado por algum dos autores como PSM, a gente foi incluindo para fazer a busca depois e ver o que a gente encontra. Em resultados gerais, né, o intervalo temporal foi de 92, o primeiro artigo que a gente verificou, até 2020, publicados aí em 124 periódicos distintos, um total de 223 artigos, uma média de citação por documento de 18,8 citações, 1,94 citações por documento por ano, bastante autores, 613 autores distintos, né, que dá aí uma média de 2,75 autores por documento. Coautores por documento também, bastante. Tá? Apenas 31 documentos tiveram apenas um autor, dos 223. Então, uma esmagadora maioria aí com 2 ou mais autores. Os principais periódicos é a George, né? A revista que mais teve publicação no período, tá? 21 artigos. Seguido aqui da System Practice and Action Research. A Edgar também, com bastante publicação. Então, esses aqui são os journals que mais tiveram publicações. A grande maioria teve apenas uma, né? Vocês viram ali, era 124 periódicos. Os autores mais comuns no período, com maior volume de publicações ali, destacamos aqui o professor Alberto Paucar Cáceres, esteve conosco na nossa última CBS. Tá? Também Antuela Taco, Kate Cutiades, o professor Dante Martinelli também aparece aqui como autores mais comuns, aqueles mais frequentes. Os autores mais citados, Shackland e Mingers, disparado mais citados, o professor Jackson, que também fez uma apresentação na CBS aqui, foi a apresentação inaugural da CBS, aqui também entre os mais citados desse conjunto de artigos, tá? Autores com maior impacto aqui, esse impacto por índice H e o índice H
referente ao próprio conjunto de artigos que tem aí, tá? Não é o índice H geral desses autores, tá? Mas os com maior impacto aí, o Lee, o professor Alberto, o Antuela, aqui o professor Dante também, apenas do conjunto de artigos que fazem parte desses 200 artigos que fazem parte dessa revisão. Aqui uma rede de colaboração entre autores, tá? Eu tentei buscar aqui uma rede que pudesse agregar o maior número de pessoas possíveis, né, de autores. Aqui a gente percebe nessa rede aqui como que os autores estão publicando em conjunto, aqui a professora Carmen junto com o Alberto, e aqui algumas outras Rafael, caiu? Ajá, será que uma queimada passou por aí? Vou entrar em contato com ele. Alguns dos meus alunos, por favor, tentem contato com Rafael. Eu vou tentar aqui. Eu estou tentando aqui também. Uhum. Bom, enquanto ele retorna, porque ainda não me responde o WhatsApp também, só posso comentar, ele deve estar voltando, a ver. Rafael, ¿estás voltando? No, saiu, deve entrar novamente. Mas só queria comentar que esse trabalho é fruto de um grupo de estudos. Tá? Normalmente, eu e meus orientandos temos grupos de estudos com focos todos em torno de pesquisa operacional soft, mas às vezes especificamente em algum tópico. Por exemplo, multimetodologia era um tópico que já estamos trabalhando há um tempo, mas mesmo assim queríamos saber de fato como que está acontecendo neste momento no estado da arte, né? Por exemplo, o trabalho de Eliomar, o primeiro trabalho que ele vai apresentar, ele também tem muita relação com o nosso trabalho, porque também vai abordar multimetodologia. Então, é um tema que alguns chamam pluralismo metodológico, que é o nome que o professor Mitli costuma dar, mas normalmente Mingers cunhou o termo de multimetodologia. Tá? Então, esse foi o foco desse grupo de pesquisa e ainda estamos trabalhando, viu? Essa apresentação é parte dos resultados, mas a gente ainda quer abrir uma outra base para poder encontrar outros trabalhos. Outro grupo de estudo que a gente também implementou durante a pandemia foi o estudo no BFT. Tá? O BFT ele também deve comentar, ou no próximo trabalho do Marcos, também do Marcos e do Igor, também ele vai comentar do BFT. A rigor, o BFT é uma abordagem que o professor Kini utiliza para trabalhar com modelos multicritérios. E nosso grupo de estudo também começou a enfatizar para saber se o BFT pode ser considerado como um método de estruturação de problemas. E caso seja, quais seriam as condições e como poderíamos, de fato, trabalhar de uma forma como um método de estruturação. Tá? Então, eu diria assim para os colegas, né, que tem muitos colegas novos, que um modo de trabalhar que rende muito é trabalhar em equipe e principalmente com os orientandos com temas afins. Né? Bom, eu não tenho aqui o trabalho, o Rafael não me mandou a apresentação, então se tivesse, poderia continuar. Eu não sei, a ver, ele não me respondeu. Eu sei que saiu, só um minuto. Não, talvez possa ter tido uma queda. Mas pelo trabalho... Oi, você tem... Desculpe, eu tenho o trabalho dele. Ah, tá. Se você tiver, por favor, ele ficou no slide de as redes de colaboração, não foi? Tá? Ele ficou nesse slide. Se você puder passar, por favor. Eu vou abrir aqui, estou abrindo aqui. Ok. Gustavo, enquanto isso, por favor, verifica com o Rafael o que aconteceu. Ele não me respondeu na minha...
no meu WhatsApp. Pode deixar, estou tentando contato com ele aqui, já, se eu conseguir, eu respondo. Ok, essa é a vantagem de ter vários alunos aqui no auditório. Então, a gente divide tarefas. Não, pode voltar. Volta. Não. Pode voltar. Pode voltar. Ok. Então, mais um. Ele já tinha comentado sobre os autores que mais tinham publicado. Acho que isso ele tinha comentado. Pode passar, por favor, Eliomar. Ok. Então, partindo da definição de multimetodologia, que é a combinação de dois ou mais métodos, que poderiam ser, de fato, dois PSMs, dois métodos de estruturação de problemas. Por exemplo, o segundo caso, de Soft System Methodology e Strategic Choice Approach. Né? São dois métodos PCM que se combinam. Mas poderia acontecer que haja outro tipo de combinação com um método hard. Por exemplo, um método de Soft System Methodology, por exemplo, com multicritério. Tá? Então, como o Rafael foi uma das últimas coisas que ele comentou, quando se fala de multimetodologia, não necessariamente são combinações de dois PCMs. Pode ser um PCM de PO soft e um método de PO hard. Por exemplo, multicritério. Dinâmica de sistemas é muito especial, porque dinâmica de sistemas, pelo professor Rosenhead, é considerado um método de estruturação de problemas, porque me permite analisar as relações entre as variáveis. Entretanto, para continuar com o modelo de dinâmica de sistemas, você cai numa parte matemática bastante pesada, não digo bastante pesada, mas dá muito trabalho, porque você vai trabalhar com equações diferenciais também. O que acontece é que o software hoje em dia facilita, mas você tem que saber como utilizar esse software também. Tá? Então, comentando este slide, nos diz que de todos os estudos que encontramos até agora, as combinações mais frequentes têm acontecido justamente com simulação e com dinâmica de sistemas. Né? Os outros do SCM e SCA, também o Soft System Methodology com Viable Model Systems, né? Soft System Methodology com System Dynamics, Soft System Methodology com simulação, né? E, por último, 7 trabalhos com VSM e System Dynamics. Né? Aqui não está, mas no CBS que apresentamos, que foi, que nós coordenamos no ITAM, o CBS 13, tivemos a presença do professor John Giorgio, que na época estava orientando a um aluno Joaquim, não me lembro o sobrenome, mas Joaquim, que eles fizeram um belo trabalho de cartografia dos PSMs, e aí já apontava o SCM como um método que era mais fácil de adaptar-se ou de combinar com outros métodos, né? De aí esses estudos que vocês estão vendo. Pode continuar, Eliomar, por favor? Bom, é mais ou menos equivalente ao anterior, só que nos chamou a atenção um trabalho de Martunen, que ele considerava o SWOT como um método de estruturação para poder trabalhar com multicritério, tá? Por isso que está aqui também citado. VCM com Critical System Heuristics também tem sido usado. Tá? Eu confesso que eu quero aprender mais de Critical System Heuristics, tá? Me chamou a atenção de ver. E esse método Wassan, que palavra nunca tinha escutado, e também está na agenda para continuar estudando. Pode passar, Eliomar, por favor? E o próximo seria, acho que são próximos passos. Ok, claro. Próximos passos, como eu disse, é um trabalho em andamento.
né? Vamos considerar outra base para poder ir incrementando o número de artigos, ver de fato, entender quais paradigmas estão sendo mais utilizados, né? Nessa multimetodologia, entender também qual é o passo a passo, porque cada caso é um caso, isso nós sabemos, mas queríamos ver se a gente encontrava um padrão de comportamento, um padrão de processo, né? Um processo para cada abordagem que foi utilizada, como que eles estão combinando. Nós sabemos que a multimetodologia pode ser em série, pode ser em paralelo, né? Então, como que está sendo utilizado e, principalmente, afinal de contas, o que a multimetodologia traz para cada estudo, né? Como que isso, de fato, vai, como diríamos, vai acrescentar, né? Ou seja, se eu uso uma única, será que não me dá o mesmo resultado? Não, por literatura sabemos que não, e por experiência também. Então, convém, às vezes, usar mais de uma multimetodologia, né? Que, de alguma forma, nos permite trabalhar com diferentes focos ou com diferentes formas de poder abordar o problema. O último, Eliomar. O Rafael, eu vi que então... bom, essas são referências e deve ter muitas mais aí, né? Então, muito obrigado, peço desculpas por nossa falha técnica, né? Mas acho que cumprimos e já nos passamos do tempo, mas pelo menos passamos a nossa tarefa que foi trabalhada com meus alunos. Aliás, Rafael já é doutor, ele defendeu em dezembro, né? Agora é professor lá em Corumbá, mas continua no grupo de pesquisa conosco. Muito bem. O segundo trabalho a ser apresentado é pelo grupo da Universidade Federal Fluminense. Quem deve apresentar é Igor Pinheiro, de Araújo Costa. Por favor, pode ir colocando já os slides. E o trabalho deve ser desenvolvimento axiomático e implementação computacional do método híbrido Electremor, escolha de avião-hospital no apoio ao combate à Covid-19. Então, Igor, por favor, pode se apresentar. Obrigada, Eliomar, pela ajuda, viu? No TD. Boa tarde a todos. Todos conseguem ver minha tela e me ouvir bem? Eu não recebi o retorno dos senhores. Os senhores conseguem me ouvir? Perfeitamente. Tá ok. Ótimo. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Sistemas. É uma honra poder beber na fonte da POSoft, apresentando o nosso artigo para a professora Carmen Beldenheim e para essa palestra tão seleta e ilustre. O nosso artigo, intitulado Desenvolvimento Axiomático e Implementação Computacional do Método Híbrido Electremor, escolha de avião-hospital no apoio ao combate à Covid-19, é fruto da minha dissertação de mestrado. Eu sou aluno do primeiro ano de mestrado da Universidade Federal Fluminense, com linha de pesquisa voltada para sistemas de apoio à decisão e logística, mais especificamente na área de PO Hard. Porém, por orientação do nosso co-orientador, professor Marcos dos Santos, que por sua vez orientando da professora Carmen, de pós-doutorado no ITA, nós estamos cada vez mais mesclando e utilizando a multimetodologia, principalmente no segundo caso que a professora Carmen bem citou, que é mesclando a POSoft com a PO Hard. Esse artigo é um caso dessa multimetodologia. Aplicamos o método VFT para entendimento e estruturação da situação problemática e propomos o método híbrido Electremor, que, como eu disse, é o produto final da minha dissertação. O artigo possui 7 autores, justamente devido à dificuldade de coleta de dados na pandemia. Todos são oficiais da Marinha, e a dificuldade se deu por conta da nossa proposta de análise. Nós primeiro identificamos os objetivos no combate à pandemia, e depois, mediante consulta de diversos especialistas em saúde pública, dentre infectologistas e epidemiologistas,
nós chegamos à conclusão de que o emprego de aviões hospitais atenderia perfeitamente aos objetivos que nós elencamos junto a esses especialistas para o apoio no combate à pandemia. Então, essa coleta de dados devido à pandemia também foi bem difícil, até por conta disso, o grande número de autores do nosso artigo. Segredo de sumário, introdução, referencial teórico, estudo de caso, análise dos resultados, conclusão, e por fim deixarei meu contato para possíveis dúvidas e sugestões. Introdução: a crise causada pelo novo coronavírus vem afetando sobremaneira os sistemas de saúde pública do mundo inteiro e vem trazendo ao colapso, principalmente em países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, a segunda onda, a chamada segunda onda, voltou realmente agora com bastante força, e hoje os jornais divulgaram que o Rio de Janeiro já se encontra com 97% dos seus leitos de UTI já ocupados, e infelizmente a tendência é que essa situação se agrave com o passar do tempo. Dados do Ministério da Saúde mostram que até o dia 23 de novembro, mais de 6 milhões de casos já haviam sido confirmados, com aproximadamente 170 mil mortes. Então, por esses números alarmantes, nós podemos ver que a situação realmente é bastante crítica, fruto da pandemia da Covid-19. Portanto, o objetivo do artigo foi aplicar os métodos VFT para estruturar o problema e propor e aplicar o método híbrido Electrimor para classificar classificar um grupo de aeronaves que, mediante a aplicação do método VFT, foram tidas, né, como a melhor solução para o problema proposto. Então, para a estruturação do problema, foi utilizado o modelo de tomada de decisão proposto por Frank e Montebeller, em 2010, que divide o processo de tomada de decisão em duas fases, fase divergente e fase convergente. De um modo geral, na fase divergente, busca-se o entendimento e estruturação da situação problemática, e na fase convergente, busca-se o estabelecimento de um plano de ação. Então, na fase divergente, foi realizado brainstorming entre os autores, entrevistas com vários especialistas em saúde pública, identificação e estruturação dos objetivos mediante a aplicação do método DFT. Foi verificado que o problema principal era o colapso do sistema de saúde dos estados brasileiros e busca-se estabelecer possíveis ações do poder público, principalmente, por sermos oficiais da Marinha e subordinados ao Poder Executivo. Então, buscamos possíveis ações do poder público para o combate à pandemia. Na fase convergente, já migrando um pouco para a área multicritério, busca-se definir os objetivos, critérios, alternativas, a escolha do método e a definição da estratégia de solução mediante a aplicação dessa multimetodologia. Aqui, já ilustrando a aplicação do método VFT, nós separamos em dois tipos de objetivos, objetivos meios e objetivos fundamentais. Ralph Kine propôs o VFT como uma forma de entender os problemas, e, diferentemente de outras situações, no VFT busca-se entender primeiramente os objetivos para depois estruturar o problema e buscar uma solução. Então, o primeiro passo do nosso estudo foi identificar esses objetivos. Os objetivos meios seriam prestar primeiros socorros aos pacientes, evacuação de pacientes com agilidade, capacidade de transporte interestadual, tendo em vista a desigualdade operacional entre os estados brasileiros, alguns com leitos disponíveis, outros não. Essa solução deveria apresentar uma estrutura de UTI para pacientes mais graves, deveria ter também, no nosso modo de ver, nessa análise de objetivos, deveria ter uma capacidade de levar alimentos a regiões carentes e uma capacidade também de repor medicamentos e respiradores e EPI aos hospitais. Esses objetivos meios buscam o cumprimento de um objetivo fundamental, qual seja prestar apoio aos sistemas de saúde dos estados brasileiros. Então, após a definição dos objetivos, foi realizada consulta a especialistas, verificado que o emprego de um avião hospital seria uma solução que atingiria todos esses objetivos de uma forma bem satisfatória.
Os aviões hospitais vêm sendo cada vez mais utilizados no combate à pandemia, principalmente o KC-390, utilizado para levar respiradores, alimentos, álcool em gel para estados da região norte, os estados mais afetados pela pandemia. E foi escolhido o método híbrido Electrimor por ser um método que está sendo proposto na minha dissertação, como eu falei, que divide as alternativas em classes e apresenta uma forma bem intuitiva para a obtenção dos pesos dos critérios e avaliação das alternativas. Eu vou mostrar mais à frente. Então, o avião hospital apresenta diversos recursos médicos, empregado principalmente no atendimento de pacientes críticos, em ajudas humanitárias e para transferências para centros com maior infraestrutura. Até por isso que foi verificado que seria uma solução viável para o nosso problema. Porém, devido a diversos modelos de aviões hospitais existentes, surge a dúvida de quais seriam os melhores modelos a serem adquiridos pelo poder público, né, que seria a proposta do artigo, e disponibilizados para a população como um todo, tendo em vista que esse serviço é muito caro. Né? Esses serviços de evacuações aeromédicas são até prestados pelas empresas aéreas, porém são muito caros e em algumas vezes um pouco limitados. Então aqui nós temos a matriz de performance, foram selecionados 6 aeronaves, todas fabricadas pela Embraer, e elas foram analisadas à luz de 9 critérios: alcance, comprimento, distância de decolagem, distância de pouso, capacidade total de bagagem, ocupação máxima de paciente, velocidade de cruzeiro, comprimento da cabine e o custo de aquisição. Para a seleção do conjunto de critérios, foi realizada a consulta a oficiais da Força Aérea e da Marinha do Brasil, todos aviadores e com alguma experiência em ajuda humanitária e evacuações aeromédicas. Para a avaliação das alternativas, foram especificamente convidados 3 decisores, e eles citaram os valores de Q, P e V. Né? No mundo multicritério, quem tem familiaridade sabe muito bem o que significa o Q, P e V, vou explicar rapidamente. O Q é o parâmetro de indiferença, que representa o máximo valor abaixo do qual eu considero 2 alternativas equivalentes. Por exemplo, comparando a altura de 2 jogadores de basquete, se um tiver 2 metros e o outro tiver 2,2, a mente humana tem uma certa dificuldade de definir ou determinar qual desses jogadores seria o melhor ou o mais alto. Então, esse parâmetro de indiferença visa justamente oferecer ao processo decisório essa semelhança com a mente humana. O P seria o parâmetro de preferência estrita, um valor a partir do qual eu considero que uma alternativa é melhor do que outra. E o V, o veto, representa um valor que eu estou disposto a abrir mão e que ele contraria a afirmativa de que uma alternativa é melhor do que outra. Um exemplo claro seria uma comparação de 2 carros, uma Ferrari e um Gol. Uma Ferrari provavelmente vai ganhar do Gol em todos os critérios, conforto, design, potência, só que ela vai perder no preço. Então, o quanto eu estou disposto de abrir mão nessa diferença de preço para considerar a Ferrari melhor do que o Gol. Então, esse valor, esse limiar de diferença de preço seria o veto nesse nosso exemplo, para tentar facilitar um pouco o entendimento de quem não tem tanta familiaridade com métodos multicritério. Foi verificado na literatura que existem 21 métodos da família Electre, entre métodos de escolha, ranking, distribuição, data mining, critério verdadeiro, pseudo-critério. Alguns trabalham com pesos de critérios, outros não. Porém, verificou-se uma lacuna. Todos os métodos são cardinais e não compensatórios. Não existia, na verdade, até a proposição do Electrimor, um método da família Electre ordinal e compensatório. Então, a proposta híbrida do método Electrimor visa preencher esta lacuna. No artigo estão bem especificados toda a parte axiomática do método, então eu vou apresentar basicamente as principais diferenças do Electrimor, para tentar ser um pouco mais célere na apresentação. Então, como eu falei, busca preenchimento desta lacuna. Os procedimentos do Electrimor são desenvolvidos em 2 etapas: transformar preferências ordinais de critérios em um vetor de pesos de critérios. De um modo geral, é transformar uma preferência melhor, pior, muito pior, em um valor cardinal, um valor numérico que defina essa diferença, até para que a gente possa aplicar um modelo multicritério híbrido, como é o caso do Electrimor.
Então, ele integra os critérios vetoriais de diferentes tomadores de decisão, é uma vantagem do método, torna o processo decisório mais democrático, que permite a opinião de múltiplos decisores. No nosso caso, convidamos 3 decisores, e a decisão, na verdade, o resultado do método foi obtido mediante a avaliação desses 3 decisores. Para a avaliação dos critérios e para a obtenção, na verdade, dos pesos dos critérios e dos critérios qualitativos, é utilizado o método Sapevo, uma adaptação do método Sapevo, proposto em 97 pelo professor Carlos Francisco Simões Gomes, meu orientador de mestrado, na UF. Apresentando as principais diferenças do método Electrimor, diferentemente dos métodos de distribuição, como, por exemplo, o Electri e o Electri-ME, o Electrimor disponibiliza 2 formas de obtenção dos limiares de classe. Isso visa abranger várias distribuições entre os valores dos critérios e como resultado, ele apresenta 2 ordenações a mais. Então, ele permite que a avaliação das classificações, das alternativas, tenha uma informação a mais, podendo, naturalmente, tornar o processo decisório mais transparente e robusto, como veremos mais à frente. Então, para o estudo de caso, como eu disse, foram convidados 3 oficiais da Força Aérea, e eles avaliaram as aeronaves à luz de 9 critérios. Basicamente, os dados de entrada são Q, P e V, que, como eles representam a visão de cada decisor, um decisor pode considerar que o valor de indiferença é 5 e o outro pode considerar que é 7, como no caso do primeiro critério. Correção, pode considerar que é 3 e o outro considerou que é 2. Então, essas diferenças são levadas em consideração no processo decisório. Além de propor o método, juntamente com o meu colega Marcos Alexandre, que está acompanhando a apresentação, nós estamos desenvolvendo um software que implementa e automatiza toda a parte axiomática do método Electrimor. O software, por enquanto, está sendo executado offline. Nós estamos já na reta final para disponibilizá-lo de maneira online. Vai ser um software livre, justamente para que as pessoas possam utilizar, e esperamos que seja muito útil para apoiar o processo decisório em diversas situações. Para a avaliação paritária dos critérios, é utilizada esta escala de 5 pontos, que varia de -2 a 2. -2 simboliza que um critério é absolutamente pior do que o outro, -1 que ele é pior, 0 que eles são equivalentes, 1 que o critério é melhor do que o outro e 2 que ele é muito melhor do que o outro. Para a análise dos critérios, é utilizada essa barra de rolagem e a barra é deslizada na direção do critério que é considerado mais importante pelo decisor. Após essa análise, são obtidos os pesos dos critérios. Então, esses pesos foram obtidos após a avaliação dos 3 decisores. Verifica-se que o preço e a ocupação máxima de pacientes obtiveram os maiores pesos, e essa avaliação, no nosso modo de ver, foi bem coerente, que já que o objetivo é prestar apoio aos sistemas de saúde, a ocupação máxima de paciente realmente, naturalmente, na verdade, obtém um peso que se destaca com relação aos outros critérios. Após a aplicação de todos os passos do método, foram obtidas as classificações. Então, como eu disse, aqui é bem parecido com o método Electri-ME. Na verdade, no Electri-ME, os pesos têm que ser arbitrados e os valores das classes BH e BN também são arbitrados. Então, na nossa proposta, esses valores são calculados pelo software e levam em consideração as distribuições dos valores entre os critérios. Além disso, ele gera 2 ordenações a mais. Então, por exemplo, se eu fosse considerar somente o cenário BH, eu teria 1, 2, 3 alternativas com a melhor classificação, né, classe A, em todos os cenários, né, pessimista e otimista. Porém, se eu avaliar em conjunto com o BN, eu vejo que essa alternativa, Phenom 300E, ocupa a melhor classe para BH, porém ocupa a pior classe para BN. Então, aqui nós vemos que esses valores de limiares fazem muita diferença. E nos métodos da família Electri, antes do Electrimor, esses valores são arbitrados e, portanto, podem causar algum tipo de discrepância no processo decisório. O fato de ter 2 distribuições acaba dando informação a mais. Vemos aqui que o Pareto 500
e o Legacy 450 obtiveram classe A em todos os cenários e nas duas distribuições, podendo ser, na nossa análise, consideradas como as duas aeronaves mais indicadas a serem adquiridas pelo poder público empregadas no combate à pandemia. Como conclusão, o objetivo do artigo foi atingido mediante a aplicação da multimetodologia com VFT e Electrimor para classificação ou seleção, como queiram, dos melhores aviões a serem empregados no combate à pandemia. Por que eu digo classificação ou seleção? Porque eu posso aumentar aquele nível de corte, eu não mostrei, até para não me alongar muito. Aqui é um nível de corte, lambda, e ele simboliza o sarrafo da nossa análise. Se eu aumentar esse valor, provavelmente algumas alternativas vão cair de classe e eu consigo ter uma análise de sensibilidade. Por exemplo, se eu aumentar para 0,65, o Legacy 450 ele se mantém na classe A, porém o Praetor 500 cai para a classe B nos dois cenários, pessimista e otimista, para a distribuição BN. Então, se o poder público decidir, não, eu quero uma alternativa somente, eu posso aplicar um outro método multicritério, dentre as alternativas que estão na classe A, ou posso subir meu sarrafo, subir meu lambda, o software vai permitir essa análise de sensibilidade, verificar qual seria a melhor. Então, voltando. Igor, termina, por favor, porque já estará o nosso tempo. Por fim, deixo meu e-mail para possíveis dúvidas e sugestões. Muito obrigado. Perfeito. Tá. Ok, Igor, desculpa ter acelerado, mas de fato não podemos demorar muito, que ainda temos mais 2 trabalhos. Tá? Então, convido ao professor Eliomar Araújo de Lima para apresentar o artigo Aplicação de métodos de pesquisa operacional SOLF para estruturação de problemas em cenários complexos. Ok, muito obrigado, professora Carmen. Bom, então esse é o primeiro de 2 artigos que apresentarei. O primeiro dele fala, então, sobre essa aplicação da abordagem multimetodológica. Ficou fácil, né, depois que a professora Carmen já contextualizou. Então, agora eu já posso ir direto à aplicação, que de fato foi o propósito aqui nesse estudo. A reflexão, né, acho que alguns já conhecem. Claro que para a gente, nós somos tão presos aos nossos paradigmas que ver, pensar ou fazer algo totalmente diferente, algo diferente é inaceitável, né? A gente tem uma dificuldade, nós temos uma dificuldade muito grande, e aí se nós resgatarmos, né, essa tecnologia, né, da metodologia científica, nós vamos chegar em Newton, lá no século XVI. E aí nós vamos, né, passar ali por Descartes e tal, e vamos identificar o método, que foi um grande paradigma, né. Já no século XX, né, nós já tivemos aí discussões sobre a necessidade do método. Aqui a intenção não é entrar no aspecto filosófico, mas parte dele para poder propiciar ao desenvolvimento de um estudo, ou, aliás, de múltiplos estudos feitos aplicando pesquisação sistêmica, né? Então, essa aplicação multimetodológica é uma dor, uma necessidade que tivemos ao desenvolver o projeto. Também vale a reflexão, né, de que a complexidade ela deve ser absorvida e não eliminada. É o cuidado com a abstração, né? É você abstrair algo que é essencial para a existência do sistema. Bom, então todo o esquema de orientação para o desenvolvimento do projeto, ele partiu, né, da necessidade, né, de estabelecer um marco metodológico, e nós, então, tínhamos como desafio propor para a área das engenharias uma proposta, né, uma orientação metodológica para desenvolvimento de trabalho em campo, né, prática em vivo. Então, a prática in vitro, ela é amplamente, né, utilizada aí na ciência, né, preconizada pela ciência tradicional, né, mas a prática em vivo, ela
apresenta outros desafios, né, que essa necessidade de você fazer a experienciação a céu aberto, uma prática refletida, tendo conhecimento teórico fundamentado na prática da ação. É porque se nós estamos falando da engenharia, nós estamos falando de processos de transformação de realidades, né? Bom, e aí no estudo nós então identificamos a necessidade de constituir 3 pilares, né, para aplicação multimetodológica. Primeiro, a proposta de um framework de visão multidimensional, que vai ser objeto do próximo artigo a ser apresentado. É saber lidar com a complexidade sistêmica. Claro que nós não descobrimos não fizemos essa descoberta, né? Buscamos, obviamente, né, e toda a literatura, né, toda a área busca, né, identificar métodos que sejam efetivos, né, mas aqui não encontramos nenhuma bala de prata. Mas encontramos alguns pressupostos, né, identificamos alguns pressupostos, reunimos, né, estudos de impacto na área, e a partir disso, então, ficou claro, né, a necessidade de admitir o princípio da visão multidimensional e os diferentes modos de compreensão da realidade. Depois desse framework de visão computacional, aí sim, abriu o campo para que nós pudéssemos definir a orientação metodológica. Daí vem a necessidade de ter uma abordagem multimetodológica, né, utilizando, né, a metodologia de sistemas flexíveis, né, do Checkland, fundamentada na perspectiva antropopedagógica, né, do André Morin. André Morin foi um metodologista, né, canadense que morou no Brasil na década de 70, 80, e pôde propor um método de pesquisação integral e sistêmica. Olha só que bacana. Então, foi um achado muito, muito interessante e que nos permitiu avançar nessa proposta de orientação metodológica, que naturalmente é baseada em múltiplas abordagens paradigmáticas. E, por fim, né, de tudo isso, né, diante de tudo isso, foi possível propormos, né, um mecanismo de aprendizagem prática, né, baseada nas múltiplas dimensões de avaliação. Bom, a orientação metodológica, ela está assentada, né, está fundamentada em alguns trabalhos aí, né, que nós utilizamos. Professora Esteves, né, Maria Esteves Vasconcelos, que está acompanhando conosco aqui, a nossa parceira aí, né, de sempre, é uma referência para nós e obviamente que todo o seu trabalho nos permitiu avançar, né, nesses estudos. Os diversos métodos de duração de problemas, dentre os quais, né, o primeiro trabalho aqui da sessão abordou bem, né, fez uma revisão sistematizada, né, e a pesquisa social e organizacional, né, daí é onde entra principalmente o trabalho do André Morin, Peter Checkland, né, e do Thailand, né. Bom, a abordagem multimetodológica, então, ela parte, né, de múltiplas, de uma visão multiparadigmática, né? Então, parte da necessidade de você entender os princípios filosóficos, né, a partir daí, né, ter condições, né, e nesses princípios filosóficos, estamos muito habituados a lidar com a visão ontológica e a epistemológica, e muito pouco se discute a visão praxeológica, né, que é o que vai nos permitir aprender, né, sempre buscando não otimizar, né, mas buscando fazer a aplicação, né, de acordo com o nível de competências e capacidades existentes, né, e ter uma compreensão da realidade para que essa intervenção ela seja feita de maneira consistente. Aí temos os vários estágios metodológicos, né? Então essa aqui é uma figura adaptada, né, do Wingers, foi também discutido, né, no primeiro trabalho dessa sessão. E aqui nós temos uma série de instrumentos, né, que são capitaneados aí, né, que são apropriados, né, da SSM, da CSH, né, do VSM e assim por diante. Bom, os cenários de aplicação é que, por um lado, foi a motivação para desenvolver aqueles pilares,
né? Então, uma vez que os pilares eles já estavam, digamos, levantados, né? Aí sim, foi possível fazer a aplicação em 3 cenários, né? 3 projetos aqui, né? Projeto Alfa, Bravo e Charlie. Então, o primeiro projeto envolvia implantação de gestão de processo de negócio, o segundo, implantação de tecnologia de gestão de TI, e o terceiro, implantação de negócio criativo em rede. Então, são 3 aplicações com alto nível de complexidade envolvida, né? Complexidade, né, como colocado, né, pelo professor Michael Jackson, né? Então, nós estamos tratando, né, de níveis de complexidade, né, principalmente complexidade subjetiva, né, restritiva, cognitiva, né, que acaba exercendo, né, um forte poder de influência e impacto, né, e aí não é trivial pensar em intervenção em cenários como esse. Então, obviamente que, né, e aí vale uma parte, né, para o engenheiro, né, no sentido lato, o problema é dado. Então, se o problema é dado, obviamente que o mindset é buscar a solução, aplicando o domínio de conhecimento tecnológico, né, as ferramentas, né, já consolidadas, e não há preocupação na questão da estruturação de problema, né, não há preocupação ou não há essa formação para tratar de problemas pouco ou mal estruturados, né. Então, esses foram os cenários de aplicação, né, e vale destacar aqui também, né, alguns das abordagens da complexidade sistêmica que foram utilizadas, né, uma delas baseada num trabalho, né, prescritivo, né, do Snowden e Bohn, e aqui esses três projetos, né, que foram objeto de aplicação da pesquisação integral e sistêmica. Então, um tem um contexto complicado e complexo, o outro tem um contexto simples e complicado, e o outro complexo e caótico. Então, foi possível, com isso, aplicar, né, essas abordagens nesses 3 contextos. A orientação metodológica, né, que é derivada, né, de várias dessas fontes. Então, ela preconiza, né, que tudo começa com a visão multidimensional, né, do contexto de análise, vai levar a prospecção desse contexto, né, que vai habilitar a distinção do sistema determinado pelo problema, né, ou do sistema de interesse, do sistema relevante, que vai produzir uma ação pedagógica que vai levar à discussão e avaliação reflexiva. Bom, então esse é o primeiro trabalho, tá? E eu já vou, na sequência, bom, eu devolvo aí para a professora Carmen. Não precisa, Eliomar. Pode continuar, por favor. O segundo trabalho está intitulado Proposta de Framework para Avaliação da Complexidade Sistêmica em Ambiente Corporativo. Pode continuar. Obrigada, Eliomar. Ok, vamos lá, então. Bom, então, proposta de um framework para avaliação da complexidade sistêmica em ambiente de negócio. Vocês devem ter notado que esse é o primeiro pilar, né? Para lidar com a complexidade sistêmica, primeiro deveria haver, né, um arcabouço, né, um corpo de conhecimento, né, que permitisse, né, com diretrizes e também com definições, né, passíveis de serem objeto, né, de aplicação. A metodologia que foi utilizada, né, para desenvolver, né, para essa proposta do framework, uma revisão narrativa, foi baseada em 2 estágios, né, uma revisão narrativa, com foco nos aspectos, né, centrais da complexidade sistêmica, e o outro estágio, outra etapa, levantamento de especialistas, né, então foi aplicado aí o método Policy Delphi. Esse método Policy Delphi foi aplicado em uma daqueles 3 projetos que eu mencionei no trabalho anterior. Né. O método Policy Delphi, né, para quem não conhece, né, ele é derivado, né, do método Delphi, né,
e ele tem como principal característica buscar, estimular discussões acerca, né, de algum tema, de algum tópico, né, de interesse, para que com isso, né, possa emergir dali uma série de pontos de vistas e alternativas de solução, sem buscar um acordo, né, entre os participantes. Então, o método Delphi tradicional, ele tem esse propósito, né? Você coloca ali um tema para discussão, e aí o que se busca com o método é fazer com que os especialistas possam acordar acerca, né, de um determinado tópico ali, acerca de uma determinada questão. No método Policy Delphi, você não faz esse estrangulamento, né? Você não procura essa consensualidade. Pelo contrário, você quer identificar, né, os vários pontos de vista, né, que vão emergir, né, daquele processo de discussão. Bom, trata-se, portanto, né, para se pensar essa visão multidimensional, primeiro parte, né, da necessidade de se ter esse processo de investigação iterativo, né, de modo que a gente consiga compreender a complexidade. Né? E o princípio, né, que nos trouxe, né, maior relevância, né, esse estudo, é o princípio da multidimensionalidade. Né, e esse princípio ele é tratado, né, em diferentes trabalhos, né, sob várias perspectivas, né, mas a multidimensionalidade, em síntese, né, é essa capacidade de ver relações complementares em tendências opostas, né? Ou seja, como eu devo lidar com dilemas e paradoxos? Essas são questões, né, extremamente difíceis, né, de lidar, né, lidar com dilemas e paradoxos. E o princípio da multidimensionalidade, ele nasce, né, em meio a essas questões que não têm respostas, né, ótimas, né, situações que não têm respostas ótimas. Então, esse framework, né, ele se fundamenta, né, na perspectiva dimensional ou multidimensional, e são vários os trabalhos, né, que puderam alicerçar, né, que puderam criar essa fundação. Aqui tem alguns destaques, né, a plataforma baseada na arquitetura de negócio, né, do Gerhard Gerdag, o framework de arquitetura corporativa de TI, consultor de tomada de decisão em cenários complexos, consultor de governança de TI. Então, são alguns trabalhos que foram destacados nesse artigo em particular, mas o framework ele tem um enraizamento mais profundo, né? Bom, então, das 3 abordagens que foram abordadas, as principais, nós temos o framework Conceptagon, que é baseado, né, nessa análise, né, nessa investigação, né, focada em análises, né, nesse ciclo, né, de análise e síntese, que baseada, né, nos trios, né, essa visão tripartite aí, né, e aí ele, né, então o framework Conceptagon, ele preconiza essas 7 dimensões, onde em cada dimensão você tem, então, um trio, né, a ser observado, né, então é a necessidade de você observar o todo e as partes e a relação entre, né? Então não é só o todo e a parte, né, é você observar a estrutura, a função e os processos, né. Você tem a visão analítica, você tem a visão sintética, a visão comportamental. É você trazer para o plano, né, da análise o comando, o controle, mas também a comunicação. É você discutir a variedade, a parcimônia, mas aí ter, né, nesse contínuo, você considerar a possibilidade de harmonia, né?
entre, né, no contínuo, emergência numa ponta, né, e colaboração na outra, né, colaboração plena, você tem a questão da hierarquia, né. Então, dentro desse contínuo é você enxergar os extremos e aí, à medida que você pode estabelecer ali uma análise de sensibilidade, né, essa análise de sensibilidade, obviamente, que ela é assegurada pelo termo que está sempre aí ao meio, né. Então, você vai avaliar os domínios, né, do sistema interno, o exterior, interior e a fronteira, né. Você vai avaliar as entradas, as saídas e a transformação, né, quer dizer, entre a entrada e a saída, obviamente que, né, o processamento, a transformação que vai existir é o que vai assegurar, né, o que vai dar sentido, né, para esses extremos, né. Bom, então, esse é o Framework Concept Agon é um desses pilares. O outro é o Framework Profiler, que consiste, né, na definição, né, do contexto de problema ao longo de múltiplas dimensões, contexto de sistema, das partes interessadas, estratégico de implementação. Tá? E no framework de arquitetura de negócio, né, do GarageDAG, que são, né, várias iterações que se essabelecem. Então, tudo começa, né, com essa identificação, né, você estabelece, né, essas múltiplas iterações, né, para sintetizar a informação e imagem coesa né, do todo, né, a imagem coesa do todo. Então, você define, descreve as funcionalidades, né, e essas funcionalidades, obviamente, é a percepção de valor, né, que o indivíduo tem sobre o negócio, e isso é materializado, né, por meio dos serviços. Então, o serviço é qualquer funcionalidade que tem valor para alguém. Então, o cliente, para a parte afetada, ele enxerga apenas, né, ele tem essa satisfação assegurada pelo produto, serviço, pela solução, por aquilo que ele recebe. Mas aí você tem estrutura também, né, que deve ser descrita, deve ser compreendida, né, as partes, né, que constituem esse todo, e os fluxos, né, existentes, né, os aspectos comportamentais. Né. Então, esse modelo aí, né, o GarageDAG, ele traz, né, essa proposta, né, que tem, né, na sua origem, né, os aspectos epistemológicos, né, que remonta, né, os trabalhos lá do Kant, né, e que trata, né, dos juízos, né, do juízo analítico, juízo sintético né, do comportamental. E aí, à medida em que você, né, enfim, faz tem essa compreensão, né, você também tem na sequência, né, necessidade, né, de também estabelecer, né, esse contexto, né, dentre os vários contextos possíveis, né, passíveis de serem que estejam orbitando, né, aquela atividade de negócio, né, ou aquela área de problema. Então, e essa coisa vai se repetindo, né, então você aplica, você faz essa análise recorrentemente, né, em múltiplas iterações, compreendendo cada vez mais, né, os aspectos arquitetônicos, né, que definem, né, a visão sintética, né, a visão analítica, né, e a visão comportamental. Enfim. Bom, então, a partir dos frameworks, foi possível, né, estabelecer alguns pressupostos, identificando, né, foi possível identificar alguns pressupostos, dentre os quais eu destaco aqui, né, a visão holística dos processos, é um pressuposto, né, extremamente conhecido, a compreensão da realidade todo parte, a crítica de fronteira interior e exterior, e a dinâmica de sistema, a necessidade, né, de você agir localmente sem se esquecer do global. Então,
são pressupostos bastante operacionais para o tipo de aplicação que se pretendia fazer. Bom, a discussão em grupo, né, a sessão Policy Delphi, que foi utilizada no segundo estágio da metodologia, fazendo com sessões com os especialistas de negócio e especialistas da área de tecnologia da informação. Então, nós tivemos aqui, né, dentre os vários dimensões que foram identificadas pelo estudo, né, que compõe a visão multidimensional, então nós temos, né, a dimensão do domínio sistêmico, da perspectiva interna e externa, escopo e tempo, arquiteturas e tomada de decisão. Então, no domínio sistêmico, né, o parâmetro de aprendizagem, reconhecimento da situação problema real, reconhecimento do sistema definitor da situação problema. Tá? A perspectiva interna e externa, os influenciadores, né, externos, contexto, stakeholders e o próprio modelo de negócio, e os influenciadores internos, a função, processo e estrutura. Como escopo e tempo, né, então, nos horizontes de tempo, né, e o escopo, né, então tem os cursos de ação, e os horizontes temporais, e a arquitetura de tomada de decisão, os domínios de arquitetura de negócio, TI social, e as subdimensões aí na tomada de decisão, que envolve, né, a compreensão, decisão e monitoramento. Okay? Bom, então aqui é a representação, a ilustração, né, desse framework, com essa visão multidimensional, domínio sistêmico, a perspectiva interna e externa, domínio de arquitetura e tomada de decisão, domínio, escopo e tempo. É isso. Retorna aí para a professora Carmen. Exato. Ok, Eliomar, muito obrigada. A partir de agora, então, está aberta a sessão de perguntas, tá? Eu não vi no chat ainda alguma pergunta, mas eu acho que quem se prontificar pode abrir o microfone, por favor, e fazer a pergunta para alguns dos autores. Os dois últimos trabalhos de Eliomar, o primeiro trabalho foi de Rafael sobre multimetodologias, o segundo trabalho do Igor, né, e et al., né, sobre o método multicritério e BFT. Ninguém se anima a perguntar? Vamos lá. Bom, já que ninguém se anima, eu vou começar. Ah, não, perdão, Sandro levantou a mão. Sandro, por favor. Como vai, Sandro? Tudo bom? Oi, Carmen, boa tarde. Espero que vocês possam me ouvir. Na verdade, Carmen, eu ia fazer um comentário exatamente para estimular o debate, entende? Mas aí foi um pouquinho mais rápido do que senão tu irias falar. Mas não, fica à vontade, imagina, Sandra. Na verdade é um comentário só. Pode parecer uma coisa menor, mas que eu acho muito importante, porque eu gostei muito dos dois trabalhos que o Eliomar apresentou, inclusive da forma como o Eliomar apresentou, que eu gostei muito. E eu queria fazer uma sugestão, Eliomar, porque eu acho que tem uma coisa bem importante aí no teu trabalho, e no primeiro que tu apresentaste. Então, por isso, por favor, não me entenda mal, é uma coisa menor, mas que eu acho que tem implicações que não necessariamente são pequenas. No primeiro trabalho que tu apresentaste, numa certa altura, tem lá um slide assim com colunas azuis e brancas, e tu traduziste Soft Systems Methodology como metodologia de sistemas flexíveis. Lembra disso, Eliomar? Tem lá uma tradução num dos teus slides. Está lembrado? Sim. Eu evitaria essa tradução. É uma tradução que a gente vê muito no Brasil, branco, também o pessoal fala de sistemas brancos, porque não é isso a rigor, pela maneira como eu entendo o SSM, não é isso a rigor que o Checkland quer dizer. Se a gente pensar na apresentação de hoje de manhã do professor Michael Jackson,
né, tem a ver lá com aquelas formas de complexidade, né? Deixa eu resgatar aqui para eu não me atrapalhar. Como é que ele falou? Eu tinha aqui o papel. Aqui. Né? Tem a ver com aquelas histórias de complexidade ontológica ou cognitiva. Porque, a rigor, o que o Checkland quer dizer, pelo menos da maneira como eu entendo, né, é que sistemas não existem. Né? Sistemas são simplesmente um dispositivo heurístico para lidar com a complexidade do mundo. Então, se a gente fala sistemas flexíveis, é como se tivesse um sistema que fosse flexível. Né? Por isso, eu preferiria, e sempre prefiro, dizer assim, metodologia soft systems, se a gente quiser traduzir pelo menos uma palavra. Né? Então, eu digo, é uma coisa menor, talvez só para a gente começar a conversar, mas que eu acho que tem implicações muito grandes, porque na tradução eu acho que se perde a essência daquilo que o Checkland quer dizer com a abordagem dele. É isso, obrigado. Tá? Carmen, sem o áudio. O microfone está travado, Carmen. Não, acabou. Está bom. A próxima pergunta é da Raquel. Eu vi que ela levantou a mão. Raquel, por favor. Será que foi engano? Não sei. Raquel, estás aí? Eu vi uma mensagem aqui, Raquel levantou a mão, mas... Bom, enquanto... Não sei se eu vi errado, mas enfim, eu tenho uma pergunta para Igor. Até você deve estar suspeitando por quê, né? Igor, de fato, está... Se eu entendi, Igor, você está fazendo doutorado na Fluminense sob orientação do Marcos, não é isso? Mestrado, professora. Mestrado. O mestrado. Logo vai para o doutorado, Igor. Tem que ter em mente. Bom, a ideia do BFT, acho que eu já tinha comentado, mas e o artigo me parece que vai ser encaminhado, já foi encaminhado uma revista, não sei, mas de qualquer forma seria importante que você colocasse os decisores que você comentou na apresentação. Inclusive você fez o desenho de 3 decisores e comentou a procedência deles, né? E no texto do artigo eu não vi isso escrito, então eu sugiro que você coloque esse ponto quando for enviado à revista para ser melhor avaliado. O outro ponto também que o BFT te dá a grande vantagem é de você poder retirar os critérios da rede de objetivos. Então, essa rede de objetivos também eu sugeriria que poderia ser melhorado, porque esses objetivos foram fantásticos que você encontrou, mas você poderia dividir em mais objetivos fundamentais. Não precisa ter um único objetivo fundamental. Tá? Então, isso te permite ampliar a visão e, a partir de aí, também poder justificar os critérios que você elencou posteriormente na aplicação, né? Que esses critérios que você levantou, de fato, eles satisfazem aqueles objetivos que você encontrou, mas deve existir uma relação mais estreita. Então, e isso se consegue quando você, eu diria assim, destrincha um pouco mais os objetivos fundamentais para poder fazer essa relação. Tá? Isso é a modo de sugestão para melhorar mais o trabalho. Tá bom? Do Electromod não vou comentar do método multicritério, porque não é o foco do congresso, o foco é mais na parte de estruturação do teu modelo. Tá bom? Professor Dante, pode perguntar, por favor? Boa tarde a todos. São 2 breves comentários, Carmen. Primeiro, eu queria rapidamente cumprimentar os autores e apresentadores de trabalho, não só os apresentadores, mas também os seus coautores. Acho que foram 4 excelentes trabalhos, eu particularmente gostei muito de todos eles. Acho que são contribuições muito importantes e muito relevantes para o pensamento sistêmico, para o Congresso de Sistemas e para o avanço dos trabalhos nessas áreas, né? Os 2 comentários que eu queria fazer, o primeiro é concordando totalmente com o que o Sandro colocou. Eu, quando comecei a trabalhar com metodologias sistêmicas, eu me atrevia
a traduzir soft e hard por flexível e por duro, como o Eliomar fez e como o Sandro comentou. E depois eu desisti disso. Os que me conhecem sabem, eu sou um incentivador de que nós utilizemos os termos em português, nós temos uma língua rica, e não fiquemos utilizando termos em inglês. Eu sempre falei isso. Tive na semana passada e na semana retrasada em 2 bancas de doutorado de orientados da Carmen, fiz esse tipo de comentário, ela vai se lembrar, mas nesse caso especificamente, eu acho que flexível para soft e duro para hard não são boas traduções. Eu acho que não são termos que em português refletem bem aquilo que os autores querem dizer com metodologias soft e metodologias hard. Então, eu há muito tempo voltei a utilizar a metodologia soft e metodologias hard, e não flexíveis e duros. Então, é só no sentido de concordar totalmente com o comentário do Sandro, que eu acho que está muito bom e acho que é muito oportuno, realmente. E o segundo comentário que eu queria fazer é estimular os nossos mestrandos e doutorandos a fazerem o que o Rafael fez no seu trabalho, fazerem pesquisas bibliométricas. Eu acho que isso é um trabalho muito importante, e para quem vai fazer uma tese de doutorado e até mesmo uma dissertação de mestrado, eu acho que é o primeiro trabalho a ser feito sobre o tema escolhido. Eu preciso conhecer a fundo o que existe sobre esse tema, quem são os autores principais, quem publicou em que período, quem trabalha com quem, onde é que existem colaborações, quais são os termos mais utilizados, em que veículos essas publicações são transmitidas. Então, eu acho que a pesquisa bibliométrica é um começo de trabalho muito importante para uma dissertação de mestrado e mais ainda para uma tese de doutorado. Então, eu queria cumprimentar o Rafael pelo trabalho que ele fez aí e incentivar cada vez mais que os nossos mestrandos, doutorandos e mesmo pesquisadores já com doutorado comecem os seus temas com pesquisas bibliométricas. Eu acho que isso é muito importante e muito salutar. Eram só esses os comentários que eu queria fazer. Muito obrigado e parabéns a todos. Obrigada, professor Dante. Alguém mais teria alguma pergunta? Carmen, me permite um comentário? Eu até botei no chat. Não, só por conta disso que o professor Dante acabou de falar. Se eu não me engano, posso estar enganado, né? Mas se eu não me engano, o próprio Checkland se arrependeu de ter usado a expressão soft systems. E eu estou vendo agora aqui um comentário no chat. Fabrício, mas a tradução não poderia ser metodologias flexíveis. Não, porque não é uma metodologia... Não é essa, né? Não é, na minha opinião, não seria essa também não uma tradução boa, metodologias flexíveis de sistemas. Não é isso, na minha opinião, o que Checkland quer dizer com abordagem, né? Com soft approach. Uhum. E eu acho, aproveitando a carona, Sandro e Dante, de fato, acredito que este é o espaço certo até para nós padronizarmos os termos, né? É verdade que, no fim, a gente acaba escrevendo artigos, manda para o exterior, em inglês, não tem problema. Mas acontece que com as nossas aulas, né? Ou seja, as nossas aulas, as publicações em revistas aqui no Brasil, mesmo agora nos congressos, eu acho importante essa, talvez, não sei se é o termo exato, padronização, mas pelo menos ter um consenso sobre o significado e sobre a palavra certa de ser usada, né? Na área de multicritério que eu trabalho, também acontece muito isso, na forma de traduzir, e mesmo nas bancas, nos congressos, a gente está tentando padronizar para termos uma linguagem, entre aspas, comum, né? Então, acho que seria bom. O Fabrício tem uma pergunta para Eliomar. Fabrício, pode perguntar, por favor? Boa tarde, Eliomar, boa tarde a todos. Na verdade, não é nem uma pergunta, viu, Eliomar? Eu queria, se possível, aquela figura no fim da sua segunda apresentação, que você mostra o framework, você passou ela muito rápido. Você não poderia mostrar ela de novo e comentá-la? É possível isso? Buscando aqui, só um minuto.
Tá bom. Pensei em você, Fabrício, quando vi essa figura. Pois é, eu fiquei aqui, eu estava esperando a figura, quando chegou na figura ele passou tão rapidinho. Lembra, Dante, você esteve na banca de qualificação de Fabrício e... O trabalho do Eleomar tem a ver com relação. O trabalho tem muito a ver com a tese do Fabrício, sem dúvida nenhuma. Eu acho que você precisa conversar bastante com o Eleomar aí, Fabrício, que vocês têm muito a trocar aí, com certeza. Aliás, Eleomar, nós podemos começar a conversar mais. Estamos caminhando por esse mundo de multimetodologia. E está havendo uma certa coincidência, né, nos trabalhos. É essa figura? Acho que não sei. Fabrício, essa figura? Uau, onde está o Fabrício? Fabrício? Eu não estou vendo figura. Estou vendo, agora estou vendo. É essa figura. Tá, então vamos lá. Bom, então, para a definição dessa figura, ela parte, né, desse princípio, né, da visão multidimensional, teve como, digamos assim, uma das referências bases, o trabalho, a proposta da arquitetura de negócio do Garajadag. Então, o Garajadag é um indiano engenheiro de sistema, né, que foi um pupilo do Akoff, né, e nos trabalhos do Akoff, né, o Akoff foi o grande pai você, bom, nem precisa, né, ficar buscando essas explicações aí, né, que você, enfim, conhece bem essa literatura, mas então a fonte principal, né, é essa perspectiva, né, de construção que o Garajadag trouxe a partir dos trabalhos do Akoff, né? Então o Garajadag ele é o pupilo lá do Akoff e propôs, né, um modelo baseado em arquitetura de negócio que contempla, né, essa visão multidimensional. Essa visão multidimensional ela preconiza a existência de várias perspectivas de análise, né, para que você consiga, então, com isso, compreender melhor, né, a complexidade inerente, né, ao sistema, né. Então, foi a partir dessa visão multidimensional, né, do Garajadag, que nós propusemos essa forma, né, esse framework, né. O que tem aqui, além disso, obviamente, é uma ênfase no sistema de informação de negócio, porque a nossa preocupação é em estabelecer, definir um arcabouço, né, que, digamos assim, propicie o aprendizado, né, ou o processo de aprendizagem. Então, ainda que você venha aplicar, né, o framework, claro, uma iteração, você vai conseguir enxergar a realidade de forma ainda muito nebulosa, né, muito distante, né. Claro que, né, para que a gente possa, nós não vamos nos apropriar da realidade, né, mas à medida em que você, né, vai compondo, né, esses filtros, né, à medida que você esses filtros cognitivos, né, claro que a cada ciclo você vai aprendendo mais, né, você vai aumentando a sua capacidade, né, de essa percepção, né, da realidade, e aí tem esses, eu diria assim, os dois destaques aí que não estão, né, no trabalho do Akoff nem do Garajadag, são esses dois de baixo aqui, ó. Primeiro, né, a questão do escopo e tempo, é a questão do roadmap, né, então, é você fazer essa análise de gap, né, você fazer
essa compreensão a partir de uma, digamos assim, da visão ontológica, né, que está ali por trás, e os domínios de arquitetura e tomada de decisão, né, que são trabalhos, por exemplo, que resgata o trabalho clássico lá do o prêmio Nobel lá da economia. Agora me fugiu aqui por completo. Década de 60, 70, é o... Amartya Sen? Hã? Amartya Sen? Não. Amartya Sen é dos 80. Não, o trabalho dele foi prêmio Nobel de Economia, o modelo de tomada de decisão. Samuel Milton Friedman. Não, também não. De economia? O Samuelson. Não, também não. O Samuelson também eu faço referência a esse trabalho dele, mas não é o central. Eu tô só com... É o Peter, mas aí eu tô com o danado Peter Checkland na cabeça o tempo todo aqui. O Sandro me fez refletir tão profundamente sobre essa questão etimológica, que eu tô com o Peter Checkland na cabeça aqui o tempo todo. Mas, enfim, então essas são algumas das raízes etimológicas, né, dessa proposta, né, de visão multidimensional, onde você analisa, digamos assim, as várias coisas, né, passíveis de serem analisadas. Claro, né, as origens lá também daquele framework conceptagon, ainda que o conceptagon em si não tenha, eu não identifiquei uma explicação científica, né, para o modelo, né, mas eu busquei as origens lá dos autores, consegui identificar ali, né, alguns trabalhos que possibilitaram aquele modelo de análise, né? Então, essa visão baseada, né, no tripartite sendo uma das principais fontes, né, que permitiu constituir esse framework. Ele é maior. Eu acabei me estendendo, mas... Peter Diamond. Peter Diamond. Não, mas é o Peter Simon. Peter Simon. O Peter Simon. Isso, Peter Simon. Ele é o autor ele é o né, enfim, o grande autor aí um dos... quem se melhor apropriou, né, daquela teoria da humana, né, racionalidade limitada, né? E aí ele traz esse modelo aí, né, essa proposta para tomar decisão baseada nas 3 dimensões, né? Ação, decisão e monitoramento. Herbert Liomar. Como? Perdão, Melissa, desculpa, está bom. Bom, na sequência temos o professor Dante, o Igor, me parece que estava com a mão levantada, e Melissa agora. Podemos dar preferência às damas, não é por nada, mas... Eu já falei, Carmen, eu já falei. Desculpa, uma mãozinha levantada. É só desativar a mão. Falar para o Edmar, que é o Herbert Simon. Isso, não é Peter, não. Pô, valeu. Herbert Simon. Isso mesmo. Herbert Simon. Obrigada, Melissa. Agora sim. É isso mesmo. Peter Diamond foi um americano que trabalhou com Seguridade Social e ganhou o prêmio Nobel, mas acho que foi nos anos 80. Peter Diamond. Agora, o Herbert Simon, o trabalho dele era mais na área de administração e tomada de decisão, realmente. Né? Exatamente. Perfeito. É isso mesmo. A Melissa nos salvou aí, a Melissa nos salvou. Ô, Melissa, valeu. Grande, deixa eu pagar um café aí, mas não vai ter como, né? Obrigada, Melissa. Ela está tomando café. Ok.
Igor, me pareció ver tu mão levantada ou não? Não sei. Igor, estás aí? Não, não foi eu não. Ah, não foi, não. Tá bom. Essas mãozinhas que me aparecem aqui, então eu acabo confundindo. Então, aparece uma mãozinha no Dante, mas ele já fez a pergunta. Sandro também fez a pergunta. Tem mais alguém para... não estou vendo. A ver, só deixa eu verificar o chat. Tem também o Jared Diamond. Alexandre escreveu que também tem o Jared Diamond, que deve ser outro, que não consegui ler o que estava escrito aqui, perdão. Porque tem livros muito bons sobre a racionalidade. Perfeito. Então, tem o Peter Diamond, Jared Diamond, e aquele que a Melissa comentou que não vou saber, não lembrei direitinho. Herbert Simon. Ok, Simon. É verdade, o Simon tem uma parte, ele é bem antigo, ele tem uma parte, me fez lembrar, que ele fala, inclusive, sobre inteligência, ou seja, para iniciar o processo de decisão, ele começa com uma parte de inteligência, e você sabe, Leomar, que justamente nessa parte de inteligência é onde nós estamos fazendo essa multimetodologia de usar os métodos PCM para poder estruturar um modelo de decisão. Esse paper que o Rafael comentou, de Martunen e Judith Liener, sei lá, mas é o Martunen, Mika Martunen, ele fez um belo survey de trabalhos de PSM com multicritério. E realmente vai por essa base que você comentou, Eliomar. Agora é que vou unindo assim as ideias. Muito bem, senhores e senhoras, 16h59, então eu vou declarar, eu acho, a ver, para aí, eu estou terminando mais cedo, não? É às 17 horas, porque em seguida não, já terminamos, bom, com esta sessão, praticamente terminamos as atividades do dia de hoje, do 15º Congresso Brasileiro de Sistemas. Então, eu vou passar a palavra para o coordenador, que é o Eliomar, para que ele nos invite para amanhã, novamente estaremos juntos. Eu declaro fechada esta sessão, né? Então, parabenizo também aos autores, né? E os trabalhos e todos que participaram.